protegidas entre ilhas, o oceano e canais, o mar lembra uma lagoa e as ondas são mais aparentes na areia branca do que na praia. Nessas bandas, a praia extensa é diferente mesmo, mistura de rio com mar, paraíso de poucos, abrigo ideal para muitas espécies, como o boto cinza. Ilhotas com casas simples do povo das águas, cachoeiras escondidas bem no meio da Mata Atlântica, tudo intocado, coberto de muito verde e quilômetros de azul. A ilha que esbanja charme e discrição não está perdida num continente distante, mas bem perto de um dos maiores centros urbanos do país. A nossa expedição começou agora há pouco na cidade de São Paulo, portanto a gente já vê belas paisagens pela janela. Com trânsito assim tranquilo, serão mais ou menos 2h30 pela rodovia Regis Bittencourt, isso até a cidade de Cananéia, que fica no extremo sul do estado de São Paulo, quase na divisa com o Paraná. Só então a nossa equipe embarca numa viagem fantástica por uma das ilhas mais preservadas do país. Entre São Paulo e Cananéia são 256 quilômetros rumo ao litoral sul. É possível chegar à cidade pela estrada mesmo, ou com acesso rápido pela balsa. A simpática Cananéia ainda hoje abriga uma arquitetura colonial e um jeito acolhedor que atrai visitantes interessados em roteiros menos badalados, mas com vista garantida de quase todos os becos e janelas. Antes de seguir para a próxima parada, vale a pena passar a noite por aqui só para acompanhar um amanhecer assim. Só então seguimos para o embarque. Vamos em direção ao Parque Estadual da Ilha do Cardoso, considerado área de preservação há quase meio século. A parte mais próxima do continente fica a mais ou menos 15 minutos de barco, isso quando o tempo está bom. E nesse percurso a gente já pode, se tiver muita sorte, ver algumas espécies marinhas. Às vezes o boto acaba atravessando o nosso caminho ou o nosso dele. Sim. É comum a gente encontrar grupos de boto cinza no percurso até a Ilha do Cardoso. Devido à quantidade de alimento que tem nessa parte do estuário, de peixes e outra diversidade também de vida, o boto vem também se alimentar. Toda aquela região montanhosa que a gente observa ali na frente, ó, já é a Ilha do Cardoso. E não demora muito para que os maiores frequentadores da ilha apareçam, os botos cinza. Nessas águas calmas, repletas de alimento, os biólogos estimam que sejam quase 800 da mesma espécie. Além dos botos, o que se vê logo no desembarque, na praia do Pereirinha, já é suficiente para encantar quem chega. É tudo mais ou menos assim, 8 quilômetros de praia preservada, praticamente deserta, mas a parte que as pessoas acabam frequentando tem mais ou menos 1,5 km. Areia branca, água transparente e limpa. Na maior parte do ano, uma ilha quase exclusiva aos nativos. É maravilhoso, né? Muito lindo. É uma tranquilidade e a sua família, né? Tranquilidade, diversão e preservação. Quase ao mesmo tempo em que se bota o pé na areia, chega logo um monitor para lembrar que tudo isso é patrimônio da natureza, protegido por lei. Nós temos aqui um sistema de coleta de lixo, então a gente recomenda que o turista leve o lixo de volta para a cidade. É o que acontece na prática. Para quem se cansa da praia, ainda tem a trilha suspensa sobre os manguezais. Dos 13 mil hectares aqui da Ilha do Cardoso, pelo menos 95% são compostos por vegetação nativa da Mata Atlântica, mas com vários ecossistemas, como a restinga, que é mais comum em área arenosa, e os manguezais. Nessa passarela aqui, muitos turistas podem visitar o ecossistema, visitar o local com impacto menor ao meio ambiente. Só nessa área aqui, são mais ou menos 5 espécies diferentes de caranguejos. As trilhas no meio da mata exigem esforço e atenção.
O caminho é bem íngreme também, com muitas subidas e descidas. É preciso estar bem atento ao chão, porque essa também é uma região que tem muita cobra, segundo os biólogos. Mas o caminho revela muitas surpresas. Cachoeiras, manguezais, praias, pequenas ilhotas rasas que se formam nos canais. O parque e seus arredores são um dos maiores santuários da vida silvestre e marinha do Atlântico Sul, berçário, ponto de descanso de pelo menos 300 espécies de aves, como o guará, que se destaca no cenário com seu vermelho intenso. No fim do dia, o espetáculo é a concentração das aves em busca do jantar fácil nos cercos montados pelos pescadores da região, a principal fonte de renda dos nativos que habitam a ilha faz tempo, como mostram os primeiros registros de vida humana por aqui. O que parece um amontoado de conchas são, na verdade, vestígios arqueológicos importantes, os chamados sambaquis. De 1000 a 10 mil anos atrás. Tá, eram pessoas que viviam como? Eram nômades? Como é que é o estilo de vida dessas pessoas? Acredita-se que eles eram seminômades, viviam do extrativismo nessa região, principalmente de moluscos. Tá. Esse sambaqui, no caso, nós temos exemplos aí de concha de berbigão, que é um molusco típico da região, e ostra também. Tanto tempo depois, 6 comunidades caiçaras ainda vivem na ilha, além de índios da tribo Pacuritis. Em algumas épocas do ano, como agora, cerca de 1000 turistas visitam a ilha diariamente. A maior parte só vem passar o dia. Como não existem hotéis e pousadas tradicionais, a alternativa é bem ao estilo caiçara. Os moradores aqui da Ilha do Cardoso sempre tiveram uma vida muito simples, com sustento que vem da terra, do mar ou do artesanato. Só que nos últimos anos descobriram uma outra fonte de renda, o turismo. Só que um turismo diferente, sustentável. Os visitantes são recebidos aqui como amigos, como parentes, dividem a mesma casa dos moradores, a mesma comida e, principalmente, além de trocar experiências, compartilham a mesma paisagem. E que paisagem! Dessas que não se encontram pela internet, que não se reservam pelo site. A casa de Dona Terezinha, na Enseada da Baleia, é um dos abrigos, para poucos, mas clientes cativos, se é que se pode chamar assim. Alguns foi através dos pais, começaram a vir, era bem pouco, eram uns 3 casais que vinham para cá. Tá. E isso, depois eles foram trazendo os filhos foram crescendo e foram tendo amigos, né? Eles foram trazendo os amigos para cá também. Quando eles saem, eu já falo, quando eles saem, eu já deixo tudo reservado, mais ou menos. Aí eu fico esperando a ligação dele, porque eu sei que aí eles vão retornar no próximo ano. Guto já veio 16 vezes. Não tem preço. Esse lugar é mágico, assim, muito importante pra gente. Eu não sei te dizer o que me fez voltar, mas eu sei te dizer que quando eu vou embora eu já quero voltar. Férias longe da cidade, com outros costumes. Muitas das árvores do quintal foram plantadas quando esses visitantes tinham a idade dos filhos e vieram pela primeira vez. Mas a natureza, sempre tão acolhedora, também tem sido o principal motivo de preocupação dos caiçaras nessa parte da ilha, a mais estreita, como mostra o mapa. Um buraco na paisagem vem tirando o sono, levando o sonho junto com a maré. Já faz tempo que as erosões abocanham parte da Ilha do Cardoso. Só que isso costumava acontecer de maneira lenta e gradual, uma média de 1,5 metro a cada ano. Mas recentemente, fenômenos naturais e climáticos mais agressivos, como ressacas e marés altas, têm assustado os moradores. O mar, nos 2 últimos anos, avançou mais de 20 metros. Em alguns trechos, como aqui na Enseada da Baleia, o Atlântico praticamente já se encontra com o rio. Uma das matriarcas da comunidade da Enseada, Dona Erci Cardoso, de 77 anos, lamenta a mudança da paisagem, ver o seu pedaço de ilha desaparecer. Tinha um campo de futebol que eles fizeram, era ali, e tinha muita casa, tinha tudo, pé de planta, era muito bonito, muito.
Meu marido sempre falava que ia acontecer isso. Quando dá tempestade, maré de lua, a gente já fica com medo, porque acha que vai abrir. Mas os caiçaras sabem, a natureza que leva a areia costuma devolver muito mais. Em grupo e com a ajuda dos amigos da cidade grande, logo logo estarão de mudança. Um outro lugar sim, mas sempre na mesma ilha dos ancestrais, que até hoje leva o nome deles. Um santuário pertinho da praia, atrás de um morro, escondido pela floresta com abundância de água doce.